Olá, amigos do canal Verdade das Escrituras, eu sou o Wagner e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de uma dúvida de uma das nossas irmãs que escreveu para mim um e-mail que tem um verso no livro de Atos que deixou uma dúvida na mente dela. Então, eu vou aqui mostrar o que eu vejo, vamos ler um texto e falar para vocês como que eu entendo, e aí cada um que tire a sua própria conclusão. E digo, leiam também, ok? Então diz assim, ó, o e-mail dela diz assim: meu irmão, tudo bem? Tenho acompanhado seus vídeos pelo YouTube e gostaria de tirar uma dúvida sobre o templo, porque neste verso dá a entender que ele se reuniu no templo. Quem se reuniu no templo? Ela está falando aqui de Pedro, né, e os apóstolos. O texto está em Atos 2:46. O verso diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então quer dizer, eu acho que a dúvida dela não está muito detalhado aqui o e-mail, mas dá para entender que ela fala assim, ó, o verso fala assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Então o que cria isso na mente? Você vê como a Bíblia ela traz isso para a nossa mente, querendo dizer o quê? Que eles estavam frequentando o templo. É verdade isso? Bom, vamos ver. Olha só, eu vou ver aqui na versão da Sociedade Bíblica Britânica, para começar. E vamos lá, a partir do verso 37. Pedro conversou com as pessoas que estavam ali ouvindo ele, né? E aí depois o texto diz assim, Atos 2, a partir do verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vós é a promessa e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, e quantos chamar o Senhor nosso Deus. Com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados e foram admitidas naquele dia quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente perseverando unânimes no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que se iam salvando. Então, olha só, dá para a gente entender o seguinte, que tinha uma multidão, algumas pessoas, ouvindo o que Pedro e os apóstolos estavam ensinando. E as pessoas estavam sendo convencidas por aquela oratória, por aquelas palavras. As pessoas estavam entendendo que aquilo que Pedro dizia, aquilo que os apóstolos ensinavam, era verdade. Mas para as pessoas que já têm uma familiaridade maior com o texto de Atos, sabe que os donos do templo, os religiosos, os fariseus, os saduceus, as pessoas que comandavam, né, os sacerdotes da época, eles não eram a favor de Pedro. Eles não gostavam de Pedro. Eles não gostavam dos apóstolos. Eles mataram o Salvador. Então, como agora seria permitido que Pedro e os apóstolos falassem contra os sacerdotes, falassem contra as práticas dos sacerdotes dentro do templo? Como seria possível isso? Para quem tem um conhecimento maior ainda do Antigo Testamento, sabe que naquele templo
pessoas não entravam. Apenas quem entrava ali para fazer o sacrifício eram os sacerdotes. Em outros textos diz que entrava um sacerdote uma vez por ano, aliás, o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, você vê a maldade que está aí nesse texto, dando entendimento para nós de que as pessoas estavam no templo, dentro do templo, reunidas no templo. Mas era isso? Não, não era isso que acontecia. A gente pode pegar, eu vou pegar uma outra versão da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e eu vou ler só o verso 46, que é o que causou a dúvida, né, na nossa irmã. Olha só, diz assim, ó, todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então, era no pátio do templo. Mas por que umas versões dizem templo? Existe, na minha visão, existe uma pitada de dolo, mas digamos que toda a área era denominada templo, né? Então, tem aquela parte que era o santuário, a parte interior, onde entrava apenas o sumo sacerdote, era o Santo dos Santos, era chamado assim, Santo dos Santos. E o que era, poderia se denominar, né, ou se era chamado de templo, era toda a área. Aí você tem o Santo dos Santos, o santuário, e todo o pátio era chamado de templo. E como que os sacerdotes permitiam que Pedro então ficasse falando no pátio, já que que Pedro falava contra eles? Você vê que não é que fosse permitido, mas é que era uma área grande, uma área extensa, onde as pessoas estavam passando daqui para lá e de lá para cá durante todo o dia e todos os dias. Então, era o local talvez de maior aglomeração, de maior movimento de pessoas. Então, Pedro se dirigia a esse local porque ele poderia falar um maior número de pessoas de uma única vez. Você vê aí que o texto diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram, ou seja, mudaram de opinião, converteram os pensamentos, converteram a mente, entenderam que aquilo que elas estavam praticando dentro ali da lei e obedecendo os sacerdotes era errado. E o que Pedro estava ensinando pelo nome do Salvador é que era realmente verdadeiro, que era a verdade que eles na época deveriam entender, que passou a ser verdade, que passou a ser o que deveria eles tomarem para eles como ato, né, como fato salvífico, né, para eles na época. E não mais ficar nas práticas, nas indulgências, nas práticas religiosas daqueles sacerdotes. Então, você vê que a quantidade de pessoas que tinha por ali era muito grande. Então, por isso Pedro ia até o local. Mas aconteceu de ele ser preso nesse local. Aconteceu dele ser chicoteado por ter desrespeitado, por ter desobedecido o que os sacerdotes já tinham falado para ele. Você para com isso, para de falar o nome desse homem, vai embora. Mas não é mais para você fazer isso. Só que ele desobedeceu e voltou lá. E mais uma vez ele foi preso. E ele apareceu, né, depois que ele foi solto, que ele fugiu, né, e ele apareceu na casa onde os discípulos estavam reunidos, eles
nem acreditavam, porque pensavam que Pedro teria morrido na mão dos sacerdotes. Então, o que eu quero responder aqui, né, o e-mail da pessoa que perguntou, e deixar claro que, gente, muita gente já sabe disso, né? Mas tem pessoas que não sabem, então é por isso que eu sempre peço para vocês compartilhem os vídeos, porque às vezes você pode achar que não é importante mais porque você já sabe. Mas se eu pensasse dessa mesma maneira, eu também não estaria aqui gravando o vídeo, porque eu já sei. Então, se você já sabe, e talvez esse vídeo não tenha uma relevância ou uma importância grande para você, talvez tenha para uma outra pessoa. E se você realmente deseja praticar amor ao próximo, repasse se você acha interessante, se você acha que a mensagem contida nesse vídeo é verdadeira, passe adiante, porque pode ser interessante para abrir a mente e os olhos de uma outra pessoa. Então, amados irmãos, os discípulos se reuniam no pátio do templo. E nunca, de forma alguma, acontecia como acontece hoje, das pessoas se reunirem no interior de um templo feito por mãos humanas, onde o Pai diz que não habita. Não existia esse modelo das pessoas estarem todas reunidas dentro de um lugar ouvindo ensinamentos. Não existia essa religião. Existia nas sinagogas, né? Mas não no templo. E se alguém falar, mas existia nas sinagogas. Por que hoje não chama sinagoga? E sinagoga é coisa de judeu. Então por que não são judeus? E sim cristãos. Né? Então é um outro assunto, uma outra coisa que eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo, mas apenas esse foi para responder que as pessoas não se reuniam no templo de Herodes. Pedro aqui não estava com as pessoas, ensinando as pessoas, ele não tinha espaço para falar no templo de Herodes. Mesmo usando o pátio do templo, ele foi açoitado, foi chicoteado, foi preso e provavelmente, possivelmente seria morto, né, se não tivesse sido libertado e tivesse fugido. Né? Então, quer dizer, eu gostaria que as pessoas entendessem e lessem o livro de Atos para terem, né, a ciência, a sabedoria de que o conhecimento de que o que está falando aí templo é apenas o pátio exterior. Tá? E não é que Pedro usava aquilo com permissão, ele usava desobedecendo, mas é o que ele tinha que fazer. Certo? Gente, espero ter respondido aí a pergunta. Gostaria muito que outras pessoas também entendessem, mas é aquilo, cada um tem a sua visão, faça a sua própria leitura e busque aí o seu próprio entendimento. Ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se possível, se inscreva no canal. Curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter e compartilhe, ajude-nos aí a compartilhar os vídeos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.